Pega a sua Bíblia aí. Eu não sei quem já viu no YouTube eu pregando alguma vez, stalkeou lá, mas eu tenho um método revolucionário de leitura da Bíblia. Você pega a Bíblia assim, você não abre ela de primeira, porque você não pode ter pressa, né? Você vai dar um cheiro nela assim, ó. E um beijinho. E colocar assim no coração, né? É a palavra do Senhor. No começo vocês ficam um pouco com vergonha, mas depois acostuma, tá certo? É um cheiro maravilhoso, amados. Quando eu cheiro ela de manhã, tem um cheirinho de bom dia, meu filho, eu vou te ajudar hoje que você está lascado. Ele é mais ou menos esse cheiro que tem, sabe? À noite tem um cheirinho assim, vai dormir que eu vou ficar aqui do seu lado cuidando de você. E meio-dia você fala assim, está com fome, mas ainda estou com você aqui, não esquece de mim. Vamos passar o dia juntos. Sabe, a Bíblia tem muitos cheiros, você lembra de muitas coisas. Essa aqui é a nova Bíblia com inário, o inário novo, né? Está com cheirinho ainda de couro, aquele corinho novo, mas o cheiro vai mudando de acordo com os sermões, né? Abre aí sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos 16. Quero ler com vocês uma história de um mártir, né? Uma história bem estranha na Bíblia, com muitas nuances aí. E eu quero compartilhar um pouco com essa história, compartilhar um pouco da minha história, como foi que eu cheguei até aqui com vocês, como é que Deus me trouxe até vocês, como que Deus tem trabalhado no meu coração. Acharam aí? Atos 16, vamos começar no versículo 22, vamos pegar a confusão para o final já. Paulo e Silas já fizeram uma confusão, está todo mundo bravo lá, alguns se convertendo, e aí acontece o seguinte, verso 22. Então, a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles em troncos. Para um pouquinho aí, deixa a Bíblia aberta, aquecendo o seu colo aí. Vamos só analisar o que está acontecendo, porque o próximo verso assim, né, você já conhece, mas ele é emocionante, deixa ele para a hora especial. 2 homens pregando o evangelho num lugar, dando o seu melhor, de repente agora estão sem roupa, apanhando, indo para a prisão. Eu não sei você, mas os mártires, eles olhando assim, não merece, né? Afinal de contas, o nosso mestre também não mereceu. Mas vamos começar pela parte que rasgam as vestes deles, vamos pensar nisso, vamos tentar entrar na história. Você numa praça, eu estava vendo aqui o Parque Ecológico na internet, conhecendo a cidade pelo Google, e não sei qual é a praça, acho que é uma praça, não é no Parque Ecológico, é uma praça no centro, que tem um coreto ali. Fizeram há pouco, o coreto não tinha um coreto na praça original, parece que era um presídio lá, na época de 1500, não sei. Eu ouvi lá um homem falando, e eu vi aquele coreto, eu fiquei imaginando, no centro da cidade, um pregador, talvez eu pregando, falando, algumas pessoas aceitando, e os magistrados irados agora, com a multidão, vão até eles e rasgam a roupa. Amados, eles estavam pelados. Eu já tive muito sonho assim, que eu ia para a escola sem roupa. Alguém já teve esse sonho assim, que ia para a escola? Olha, tem um monte de doido aqui também, ó. Tem psicólogo aqui presente? Para ajudar a gente? Mas eu sonhava, eu chegava na escola, ia fazer a prova, quando eu via, eu estava sem calça. E eu já sonhei muito assim, agora que eu sou pastor, eu estou sonhando menos isso aí. Só uma vez por semana, né? Eu vou pregar sem camisa, mas... Amados, era real, eles estavam sem roupa. Sabe, isso aqui está acontecendo, é história real. E aí, de repente, e aí é uma técnica para as mães que tem que educar os seus filhos, né? Quando vai dar aquela palmadinha ou então a vara, na pele dói mais do que na calça jeans, né? Eu, quando era criança, fazia muita coisa errada, e aí eu colocava uma calça antes de fazer a coisa errada, porque quando a mãe me pegasse, doía menos, né? Aqui, amados, esses homens apanharam sem motivo correto, sem roupa. Pensa, agora a pele sendo dilacerada, igual a de Cristo ali, sendo machucados. E agora sangrando, pelados, são levados para uma prisão. E não é uma prisão, se você quiser ver depois em casa, você põe assim, prisão de Paulo e Silas. É um buraco, amados. Em cima assim tem um ralo que eles se comunicavam com ali o carcereiro. E aí conversavam alguma coisa, mandavam por ali, quem sabe, uma comida, chão batido, pedras, escorpiões, rato. Estavam ali pelados. Você vai ver que eles vão receber roupa lá na frente depois.
que o carcereiro se converte. Eles ficam ali, não recebem um kit, não tiram uma foto, não é igual aos presídios de filme. Eles são presos, estão ali presos. E ali presos, eles, como são muito perigosos, são amarrados os pés e as mãos num tronco. Porque não era prisão tão segura. E aí eu fico imaginando a claustrofobia que é ficar nesse lugar e com o pé e a mão num tronco. E diante disso eu fiquei imaginando se fosse eu. Se fosse eu ia ser o primeiro adventista a fazer uma rebelião numa prisão. Eu ia pegar um copinho uma caneca de ferro e começar a bater, né? Fazer uma revolução. Mas mesmo com a mão amarrada, né? Não tem como você balançar a caneca, mas no meu coração, na minha mente, com certeza, meus amados, eu estaria reclamando, Senhor, tanto pica-fumo, sabe o que é pica-fumo? Não. É um termo da comportagem, que a pessoa que não trabalha. Tanta gente desocupada, e o Senhor vai deixar prender logo a mim. Puxa, Senhor, sou seu filho querido. Por que o Senhor faz isso comigo? Por que você deixou? Aonde está Deus quando eu preciso? Talvez as reclamações que a gente escuta tanto por aí, né? Mas vamos ver o que Paulo e Silas fazem, e aqui é a parte apoteótica do texto, né? Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia se suicidar. Pois pensou que os presos tinham fugido, mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Bíblia Conversão Nova, você está lendo uma e pensando na outra? Aí eu meio que não consegui quase. Fui falando da minha mente, porque esse texto eu li muitas e muitas vezes, irmãos. 2 homens pelados, sangrando, presos, amarrados em troncos, cantando louvores. Não é estranho isso? Para quem está esperando uma vida boa para começar a louvar, uma boa oportunidade para começar a pregar, uma sombra fresca, não sei, talvez quando Indaiatuba tiver 16 graus na média depois do meio-dia, eu vou sair na rua para levar o evangelho. Né? Quem sabe quando não tiver perigo nenhum, quando a gasolina tiver 50 centavos, aí eu vou viajar para pregar o evangelho em algum lugar. Esses homens, amados, não tinham nada, nem roupa mais. E eles estavam cantando. E eu descobri, eu gosto muito dos mártires, gosto muito de história de mártir, e eu descobri que os mártires, eles transformam a dor em louvor. O problema em oração. Não é lindo? Você crê nisso? Então eu vou repetir para dar uma chance para você falar um amém, assim, bem gostoso, certo? Para me empolgar aqui agora. Eu pensei tanto nessa frase, né? Os mártires transformam a dor em louvor e os problemas em oração. Você crê nisso? Amém. Amém. É muito lindo, amado, você olhar para esses homens. E eu vou contar como eu conheci os mártires. Eu era adolescente, eu tinha 16 para 17 anos, eu era bem rebelde. Meu pai, quando eu nasci, o ultrassom era bem precário, né? Era meio G, né? E o médico falou que talvez fosse uma menina, mas tinha que voltar lá. E como eu sou descendente de árabe, né, sírio-libanês, meu pai não ia pagar outro ultrassom, né? E falou, é menina e pronto. E aí ele me levou na casa da minha tia ela tinha ela baixava um espírito lá, ela ficava parecendo um caranguejo assim, e ela falava com uma voz grossa, e ela disse, é menina. Mais um erro. E quando eu nasci, amados, um menino, com o nariz assim, protuberante ainda, meu pai me rejeitou logo ali, logo no nascimento. Foi uma infância muito difícil, apanhei demais, fui rejeitado, e eu cresci revoltado, muito revoltado. Com 12 para 13 anos, eu decidi matar o meu pai. Eu falei, vou matar, mas eu sou pequeno ainda, então eu vou, sei lá, tomar anabolizante. Eu comecei a tomar bomba, que fala, né? Hoje a gente chama de danoninho. Quem é da academia aí vai entender. E aí eu comecei a tomar esse negócio, comecei a malhar, só cresceu o nariz também.
o corpo, eu fiquei magro, magro. Só que eu comecei a crescer. Meu pai tem 1,60, tinha, né, 1,65, eu 1,90. E eu falei, quando eu tiver 17 anos, eu vou, antes de ter 18, eu posso matá-lo e não vou preso. Só que para isso, amados, eu comecei a desenvolver uma ira. E eu comecei a machucar outras pessoas para que eu pudesse conseguir fazer algo contra meu pai. E eu batia em pessoas na rua. Eu guardava o meu número 2 no saquinho para jogar em alguém à noite na rua. Revoltado, pastor. Minha mãe, coitada, minha mãe e minha avó que trouxe o evangelho para minha casa, ela orava ali todo dia por mim, sabe? Eu lembro que ela chegou para mim um dia com um livro missionário. Não tinha livro missionário há 24 anos atrás. E ela trouxe o livrinho, e ela surda, ela disse, esse livro é para você. Aí eu, obrigado, vovó. Ela leu os lábios, né? Ela disse, você vai ler? Eu falei, vou. Agora? Agora não, né, vó? Agora é demais, né? Outro dia, eu falei, quando? Final de semana. Pensei que ela ia esquecer. Ela me cobrava todo dia o livro, sabe? Todo dia. E aí um dia eu estava num acampamento assim de escoteiros, mas não era escoteiro não, a gente invadiu lá, quebrou o cadeado, subiu naquele monte e estava ali em cima dos carros, ali uns estavam fumando, outros puxando baseado, uma música. Eu estava em cima do carro num pano, a gente botava um pano assim em cima do carro e ficava ali viajando. E, amados, eu vi uma estrela cadente passando assim. Ó. E quando você vê uma estrela cadente, o que o pessoal fala para fazer? Então, mas o crente não faz isso, né? Mas eu não era crente ainda. Eu falei, estrela cadente. Eu falei, faz um pedido. Eu fechei meus olhos, minha mãe já era da igreja, minha avó. Eu ia com ela de vez em quando, assim, porque ela pedia muito. Sabe quando o filho vai empurrado? Eu ia empurradão para a igreja. Depois da balada, eu ia direto para a igreja de manhã cedo. E aí eu fechei os olhos para fazer um pedido. E quando eu fechei meus olhos, eu fiquei pensando, o que eu vou pedir para essa estrela cadente, né? Não estava preparado para esse momento. E aí, naquele lugar, amados, na boca de fumo ali, todo mundo doido. Eu tinha bebido um bocado, aquele barulho zunindo de música, e aí eu ouvi a primeira vez na minha vida a voz do Espírito Santo, falou assim, sai daí. Não, vou fazer um pedido agora, eu pensei comigo, né? Achei que alguém estava me chamando. Ele falou assim, Vinícius, eu sou o seu Deus, e você está pedindo para uma estrela? Vai para casa agora. Eu abri o olho e perguntaram, o que você pediu? Eu falei, nada não, desce. Eu desci o pessoal do carro, entrei no carro, fui embora. Cheguei em casa, eu deitei, fiquei ali meio tonto e não conseguia dormir. Eu não sei quantas horas passaram. Eu sei que quando eu fiquei mais assim, melhor da cabeça, eu olhei para o lado e estava ali o livro da minha avó. Amados, confesso que é um livro assim, a capa foi feita no paintbrush, tem uma ideia. Livro antigo, né? O livro chama Cristãos Fiéis até a Morte. Foi escrito por alguém de Sorocaba. Eu morava em Brasília, impressão própria, acho que ele imprimiu uns 5.000 exemplares e distribuiu, não sei como é que foi. Eu sei que eu tinha aquele livro na mão. E eu fui lendo o livro, amados. Minha avó passou pela porta e viu e já foi para o quarto orar. E você sabe que vó não ora baixinho, né? Ela faz um sussurro. Tchau, 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 tchau. Não é assim? Eu acho lindo isso. E eu quero compartilhar que essa história é muito parecida com a de Paulo, história dos mártires, e o que Deus falou comigo naquele dia e o que Ele quer falar para você hoje. Eu estava ali, falava a história de Valdenses, vocês conhecem os Valdenses, tinha o pai e a mãe, né? O João e a Maria, vamos dar um nome assim, e o Mark. Mark, eu sei que era esse nome, um menininho de 8 anos. O pai subiu no monte com ele, eles moravam nas rochas, né? Nos montes, plantavam arroz e vendiam as coisas que tinham em casa. Por isso que eles eram chamados de comportores. Eles levavam aquelas coisas penduradas, né? Vendiam prato, talher. E estavam lá em cima, fazendo o culto diário. E o pai tocava harpa, ensinava para o Mark, falou, filho, olha essa música aqui. Ele cantou assim, ó. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E olha o que a letra fala. Ainda que seja dor, que me una a ti. E ele estava cantando, o filho, achando lindo o pai cantando, e ele sentiu um terremoto, assim, um chão tremendo, e não sabia o que era. Quando eles olharam, era a cavalaria romana, vindo prender os valdenses. Descobriram onde eles estavam, e aí todo mundo saiu correndo, o Mark era bem pequenininho, ele entrou embaixo de uma pedra assim, ficou escondido, e as pessoas iam sendo mortas ali, outras amarradas, levaram seu pai e sua mãe. E a cena do livro agora era uma praça, Mark estava
Mark não, Mark estava escondido, mas o pai estava amarrado e a mãe amarrada na praça, num tronco com palha nos pés. Então vinha um inquisidor, muito comum naquele tempo, e perguntava: vocês querem negar a sua fé? Querem negar a Bíblia? Se vocês negarem o seu Deus, vocês vão viver, senão vocês vão morrer. Aí o pai de Mark falou: não, eu nunca vou negar meu Deus. E aí eles davam uma segunda chance. Acendia a tocha, para dar mais emoção, colocava o fogo bem pertinho para o pai de Mark sentir o calor ali e falava assim: olha, você não está entendendo, você vai morrer queimado, agora. Ou você nega a sua fé, ou você nega o seu Deus, ou você vai morrer. Aí ele falou assim: meu Deus nunca fez algo de mal para mim, como poderia eu negá-lo agora? E quando ele falou isso, a multidão louca, queima, queima, gritando, eles pegaram a tocha, acenderam os pés do pai e da mãe, e eles começaram a queimar, e Mark estava no meio da multidão, gritou: papai, falou: foge filho, foge, não esquece de Jesus, não esquece de Jesus. Ele corria, e a história conta que enquanto ele corria, e olhava para trás, o pai e a mãe eram carbonizados, queimados ali, e ele corria e olhava, chorava, e no alto do monte, ele olhou lá para baixo da cidade, estava o pai e a mãe mortos ali na praça. Agora pensa, um menino revoltado que eu já era, com esse livro na mão, eu pensei: que miséria de livro minha avó me deu, né? Essa avó é psicopata. Não, mas eu fiquei com muita raiva, eu falei: mas eles não eram de Deus? Eu não entendia o plano da Bíblia. Como que Deus permite esse menino ficar sem pai e sem mãe? Cadê? Eu fiquei questionando. E eu falei: não vou ler esse livro mais. Não merece o meu tempo. Mas eu preciso saber agora o que aconteceu com ele, né? Esse é o poder de um livro, né? Vocês sabem, ano que vem nós vamos distribuir o nosso livro mais querido, O Grande Conflito. E eu resolvi ler o resto do livro, amados. E olha só que coisa linda. Mark cresceu, virou um grande valdense, um grande pregador. Para você ter uma ideia, Mark era tão corajoso que ele invadia o seminário, onde estavam os inquisidores, os bispos, os padres, e ele invadia, colocava a mão na boca assim, à noite, e falava assim: shh, eu tenho um presente para você. Mark levava versões da Bíblia escrita, versinho só, e deixava um verso. Os valdenses, amados, eles colocavam versos bíblicos dentro de pequenos plásticos, em fios, engoliam e prendiam ao dente, para que quando eles tivessem a oportunidade de falar para alguém, eles regurgitavam a Bíblia. Tem vários testemunhos de vários tipos de Bíblias sendo levadas dentro da pele. E agora Mark converteu o bispo daquela cidade e ficou famoso, o valdense mais temido daquele lugar. E agora, junto com aquele bispo que foi convertido, Mark falou: vamos subir no monte, eu quero ensinar uma música para você. Aí eles subiram, Mark pegou a harpa do pai, começou a tocar, o coração já deu aquela apertada. Ele cantou assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Naquela hora, amados, uma facada. Sabe quando você lembra do seu pai queimando ali? E a letra faz muito sentido para Mark. Ainda que seja dor que me una a ti, eis meu. Aí, nessa hora, amados, o Mark teve um déjà vu, a terra começou a tremer assim, e a cavalaria de novo vindo. Eu peguei o livro, amados, eu macei, eu falei: não é possível isso. E aquele homem, aquele bispo, não era convertido, ele era apenas um espião, e dedurou todo mundo. Agora a cavalaria veio pegando, prendendo todo mundo, pegou a esposa de Mark. Mark estava casado há 6 meses apenas. E a cena do livro é a seguinte: na praça, está Mark ali com palha, num tronco, a multidão gritando: queima. A sua esposa estava numa jaula ali, no lado, gritando, ele não conseguia escutar o que ela dizia. Então o seu amigo da onça, faz a pergunta: Mark, negue a Bíblia, negue o seu Deus e você vai viver. Ele falou: nunca, eu nunca vou negar o meu Deus. Aí ele falou assim: Mark, você não está entendendo. Aí acendeu a tocha, chegou bem pertinho. Eu já conhecia, eu estava lendo o livro desde o começo. E aquele calor nos pés, falou: Mark, se você, Mark, não negar, você vai morrer. Você é um bom homem, Mark, eu te conheço. Eu vou deixar você viver, eu vou arrumar um lugar para você. Ele disse: meu Deus nunca fez algo de mal para mim. Como eu vou negá-lo agora? Mas ele recebeu uma terceira chance. Ele apontou para a esposa de Mark e falou: a tua esposa está grávida de 2 meses. Se você morrer aqui, você não vai conhecer o seu filho. Você não vai criá-lo. O que você vai fazer, Mark? Eu estou dando uma chance, eu vou ajudar, eu sou seu amigo, olha só.
Eu vou ajudar você. Para com isso. É só você negar a sua fé. Ele olhou para a esposa chorava. Olhou para o amigo e disse assim: um dia meu pai morreu aqui nesta fogueira para que eu fosse um grande homem. Se for necessário que eu morra também, eu morrerei. Mas eu nunca, nunca, nunca negarei o meu Deus. Nessa hora, a ira da multidão cresceu. Aquele homem viu que não tinha escapatória e ele acendeu a tocha. E o Mark começou a queimar de baixo para cima. Mas quando o primeiro fogo pegou nos seus pés, Mark tomou coragem e cantou assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E a dor era verdadeira agora. Ainda que seja dor que me una a ti, eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Nessa hora, a multidão ficou em silêncio e começou a chorar. Então o bispo disse: alguém faça alguma coisa, porque se esse homem cantar mais uma estrofe, todos vão se converter. Então do outro lado tinha um capataz com uma espada, e ele então desembainha a espada e corta o pescoço de Mark, e ele é decapitado e para de cantar. Você não esperava esse final, né? Eu confesso, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia muita coisa. Eu esperava, sei lá, o Batman, não sei, alguém tinha que aparecer com um superpoder. Não sei, amados. Eu estava ali, eu era um menino. Eu tinha um ódio no meu coração, eu queria matar o meu pai. Mas agora eu me deparo com alguém que ama tanto Deus, que está disposto a ficar longe do filho. Eu me coloquei no lugar daquele bebê e fiquei assim: por que eu não tive um pai desse? Por que meu pai não deu a vida por mim? E, na verdade, o contrário, ele me maltrata todos os dias. E comecei a falar com Deus. E ali, amados, eu estava chorando com o livro nas mãos. E Deus falou para mim assim, ó: eu sou o teu pai. Isso, amados, foi o dia 10 de dezembro de 1998. Ali, amados, na beira da minha cama, eu entreguei minha vida a Jesus. Do jeitinho que Ellen White falou. Não tinha um pastor, não tinha um ancião, não tinha um diácono. Era um livro na mão, a Bíblia no outro. Lágrima nos olhos. Milhares se entregando a vida em suas casas, porque encontraram o Rei dos Reis. Eu lembro que eu falei para Deus assim: Senhor, eu não sei, eu não te conheço, mas eu quero te seguir igual Mark. O Senhor pode fazer o que você quiser comigo, eu vou ser fiel até a morte. E ele levou a sério. E a partir dali eu larguei tudo, amados, fui fazer teologia. 30 dias depois eu estava fazendo teologia no NASP. É uma outra história isso aí. Aí você pensa assim: mas a história acaba assim? Agora é a sua parte agora. Sabe, amados, eu descobri ali, logo na minha conversão, que Deus tem poder de falar de maneiras incríveis. Através do Espírito, em lugares inusitados. Os planos de Deus são maravilhosos, amados. É impossível calcular. Quando o pastor leu lá na comissão, eu faço parte da comissão, eu vi meu nome no telão. Uma facada no meu coração, amados. E eu fiz uma cara de paisagem assim, né? Porque estava todo mundo olhando para mim. Porque eles já sabiam o que eu tinha no meu coração. Eu não queria sair de onde eu estava. Por mais que pintassem vocês o mais colorido possível, se alguém começar a falar de outra mulher que não é sua esposa, você acha ela bonita, a outra? Né? E na hora estava muito estranho aquilo. Mas eu aprendi com Deus que Ele escreve histórias de maneiras maravilhosas. E ali mesmo eu deixei a comissão, nem sei o que você votou depois, pastor, nem ouvi mais nada depois dele. Eu fiquei em choque, peguei meu celular, comecei a olhar algumas coisas e ler um texto da Bíblia. E Deus falou para mim: deixa o seu pai cuidar de você. Eu tenho uma nova história para escrever para você. Sabe, o livro diz, amados, que aquele bispo ficou ovacionado, né? Matou Mark. Ele foi para casa, deitou na cama, dever cumprido. E a história diz que quando ele deitou na cama,
tentando dormir, ele ouviu um som assim lá na mente dele, assim, ó. Mais perto quero estar. Por mais que ele tenha decepado a voz de Mark, aquela música continuou. Meu Deus de ti. E depois ele tentou dormir, tentou, e ele foi para a cozinha, buscou uma água, e Deus começou a falar com ele, e ele tomou uma decisão, amados. Ele foi até a prisão, soltou a esposa de Mark, soltou os amigos de Mark, foram para o navio, pegaram bastante alimento que ele tinha na igreja, colocaram aquele alimento dentro do navio para meses de comida, e no meio da madrugada, eles saíram da Europa em direção a um lugar que diziam que havia uma terra distante, livre. E ali eles viajaram por alguns meses até atracar nos Estados Unidos e fundaram a primeira colônia valdense no norte dos Estados Unidos. Um lugar livre para se pregar. Esse é um historiador, um doutor em história em Sorocaba. Ele disse que aquele bispo cuidou da esposa de Mark e do filho dele até morrer. Deus tem formas estranhas de escrever a história, né? Para você entender a minha, eu me formei em teologia, com ódio do meu pai. Fui ordenado, com ódio do meu pai. E falava para Deus, Senhor, agora eu sou pastor, não posso matar ele mais. Mas tu pode todas as coisas. É o que estava no meu coração, vou mentir para os irmãos aqui agora. Estava lá, esse pensamento, esse sentimento, Deus conhece. Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe o que está sentindo agora na sua vida. É o nosso Deus, amados. Ele é de verdade. Ele não é um Deus de borracha. Ele acompanha cada pensamento. Ele se preocupa de verdade. Eu lembro que eu lá um dia orando, estou me empolgando, né? Mas tem tempo ainda. Pode almoçar aqui mesmo, né? Então tá bom. Que o ponto falou que as irmãs ainda vão botar arroz ainda, parece aqui. Eu já fui lá nelas lá, porque elas não iam assistir o culto, fui lá. Dei um abraço nelas lá, já agradeci, aí vim para cá, falei, mas não tenho pressa, irmãs. Meus amados, eu estava num encontro assim da igreja e pediram para orar por 5 pessoas. E eu não queria orar pelo meu pai, eu orei por um monte de gente, mas eu só achei 4 para orar. Eu era o pastor da igreja. Eu queria a pessoa minha, não queria orar dos irmãos, porque eu tinha que achar 5 pessoas que eu ia orar, eu ia estudar a Bíblia, eu ia trazer para a igreja. E Deus falou, ora pelo seu pai, ora pelo seu pai. Eu falei, não vou. Falei, ora. Falei, tá bom. Aí foi fechado, vou orar para meu pai. Aí o pregador falou, então vamos sair agora e ligar para essas pessoas e falar que estamos orando por ela. Falei, já é demais, senhor. Aí você está ultrapassando, né? Meus amados, eu não liguei para meu pai. Passou uma semana, sábado, a gente ia ter um reencontro na igreja. Lembra aqueles programas, 40 madrugadas com Deus? E eu tinha que ligar para meu pai. Como é que eu ia falar para os irmãos que eu não liguei para as pessoas? Eu era o pastor. E eu até pensei, na hora que eu ligar, meu pai podia, sei lá, cair um raio no celular dele. E eu liguei, amados. Quando atendeu, meu pai já falou bravo, já assim. O que você quer? Muito bruto. A gente estava já anos sem se falar já. E aí eu falei, pai, eu vou orar por você. Por mim não, vou orar por você toda madrugada, 40 madrugadas. Pai, você tem um pedido? Eu me senti igual o Mark, sabe, numa fogueira, queimando cada osso. E eu falei, eu tenho que orar pelo meu pai, eu tenho que vencer isso. Eu não posso ser um crente que não ama, não posso. Todo mundo acha que eu sou crente, mas não sou. É só uma capa. E aí eu disse para meu pai assim, pai, eu vou orar por você, qual é o seu pedido? Ele falou, meu pedido é que você ore por você mesmo. Eu falei, não, pai, é por você que eu vou orar. Ele falou, deixa eu explicar. Eu tinha 28 anos, amados. Meu pai faleceu uns 13 anos atrás. Né? Eu queria tanto matar meu pai, mas ele falou assim, filho, eu te maltrato, eu te xingo, eu te excluo, mas você ora por mim. Eu quero que você ore por você mesmo, porque eu acabei de descobrir que você foi a única coisa que presta que eu fiz na minha vida. E a última frase dele acabou comigo, ele falou, filho, eu te amo. Esperei 28 anos para escutar isso. Eu almocei com meu pai na semana seguinte, jantei no ano novo, e meu pai morreu. Um barbudão assim, árabe. Eu sempre falava para minha filha que meu sonho era pegar na barba dele, sentar no colo dele, igual meu irmão fazia. E quando eu cheguei no velório, no hospital, fizeram a barba dele. E estava liso assim, sabe?
E eu falei, Deus, nem no velório eu vou poder pegar na barba do meu pai. O primeiro velório que eu fiz como pastor na minha vida, eu nunca tinha ido no cemitério. A ovelha minha não morria. Agora já estou morrendo algumas já. Nunca tinha ido no cemitério, pastor. Eu fiz o velório do meu pai. Peguei a Bíblia, abri, estava no plástico ainda a Bíblia. Fiz o sermão, olhei para o meu pai, chorando ali, Deus falou assim, fica tranquilo, que eu vou continuar cuidando de você. São 20 anos caminhando, amados. Eu tive um pai que me rejeitou, agora eu sou mimado do pai. Ele dá tudo que eu peço, amado. Tudo. Tem vezes que eu peço até menos, e ele fala, não, você está muito... Você esqueceu que eu sou o dono do universo, você é um herdeiro rico, eu vou te dar mais, porque às vezes a gente fica com vergonha, né? Fica pedindo pouco para Deus. Mas nas horas de aflição, amados, porque eu já passei por muitas, eu já estive em algumas situações que eu pensei que não ia dar. Meu pai aparece e fala assim, eu vou cuidar de você. Eu quero dizer, irmãos, que eu estou aqui hoje porque meu pai mandou vir estar com vocês. Ele falou para mim que vai escrever uma história linda com a gente. Que nós temos uma obra grande a fazer. Ainda que seja morte, ainda que seja dor que nos una a Ele, Ele quer estar com a gente. Eu fiquei imaginando, eu quero terminar com isso, fazendo um apelo para vocês, eu imaginando aquele ex-bispo agora, lá nos Estados Unidos, sentado em volta da fogueira, com o filho de Mark, falou, vem cá, menino, vem cá, vou te ensinar uma música que teu avô cantava. Agora ele era um pregador, amados. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Você crê, cante. Ainda que seja dor que me una a ti, eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu ainda me sinto aquele menino de 17 anos de idade, agarrado no livro, sabe? Cheirando a minha primeira Bíblia ali, dizendo, Senhor, eu estou aqui para te servir. Eu preciso perguntar para a igreja hoje, quantos aqui estão aqui porque deve é? Mesmo sem saber, mesmo que seja numa prisão, numa fogueira, eu não sei o que vai ser da gente aqui, amados. Não sei se vai vir o primeiro tsunami de Indaiatuba, não sei. Mas você está disposto a fazer dos próximos anos, os últimos anos para a vinda de Jesus? Você quer isso? Fique em pé onde você está. Se você está disposto mesmo, faz uma análise do seu coração aí. Deus está chamando essa igreja, esse pastor, a nossa família, está chamando a gente para viver maravilhas extraordinárias. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que nem a mente humana pensou, é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Pode ser que você está passando agora pelo vale, pelo fogo, sabe? O Senhor está ali. Pode ser que você está no alto do monte agora, ali, colhendo arroz. O Senhor está aí. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor, agora eu estou tranquilo agora, pastor. Que nós estamos juntos, amém? Nós vamos fazer coisas que, lá da associação, falar, não é possível isso. Não foi obra de homens, mas o Senhor, o Espírito Santo, está aqui conosco. Feche seus olhos aí, eu quero pedir uma bênção para o nosso Pai. Senhor Deus, aqui estamos nós, Senhor, cheio de expectativas, o nosso coração, Senhor, está remexido. Uma mistura de cicatriz com remédio, com lágrima, com esperança. São tantas coisas que passam no coração da Tua igreja agora, Senhor. Mas nada disso importa se o Senhor está conosco. Se o Senhor prometeu que vai ficar ao nosso lado, vai nos guiar, vai nos amar, não, nada importa mais, Senhor. Por isso estamos em pé. Porque como família, como igreja, nós queremos dizer que estamos prontos, Senhor. Começa uma revolução maravilhosa nessa cidade, nessa igreja, na nossa casa, no nosso coração, Senhor. Em cada vida que se coloca em pé, Senhor. Faz uma revolução.
Nós queremos, nós precisamos. Envia, Senhor, o Santo Espírito e nos encha até transbordar, Senhor. E assim nós vamos juntos ao teu lado, até que a trombeta toque e nós possamos subir com o Senhor. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém.